mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Faça tua oração nessa hora. Aquilo que o Senhor nos ensinou é uma direção para nós clamarmos ao Senhor diariamente, estamos na sua presença diariamente. O pão de cada dia nos dai hoje, para que todos os dias nós venhamos agradecer a Deus, para que todos os dias nós estejamos diante da sua presença e agradecendo pelo pão diário que Ele nos dá, pela bênção diária da sua presença, pelo perdão diário que nós precisamos, pelo perdão diário que nós precisamos dar aos outros, pelo perdão diário que nós precisamos ministrar as pessoas que nos ofendem. Isso é o que o Senhor está nos ensinando, que diariamente nós precisamos perdoar, diariamente nós precisamos louvar o seu nome, engrandecer o seu nome, exaltar o seu nome, e que o reino de Deus venha sobre a terra, assim como é feita a vontade do Senhor nos céus, que a vontade do Senhor seja feita nessa terra, nas nossas vidas, sua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Diariamente a sua vontade seja feita, que hoje a sua vontade seja feita nas nossas vidas. Deus, nós oramos nessa manhã, Pai, invocamos a tua presença, Senhor, que é santa, que é doce, que é suave. Ó Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar como vento, Deus, como uma brisa suave. Vem com a tua presença e nos toca, Senhor. Toca todos aqueles que aqui chegarem. Toca todos aqueles que aqui pisarem os seus pés, que aqui buscarem a tua face, que aqui te invocarem, que aqui estiverem com o seu coração quebrantado, com o seu espírito contrito. Toca todos aqueles que estiverem humildemente em tua presença, Senhor, que chegaram aqui, Deus, com o coração rendido. Toca, Espírito Santo, e enche-nos desse lugar, Senhor, com a tua doce presença, Pai, em nome de Jesus. Dê um aplauso, igreja, ao Senhor, neste lugar. Com muita alegria vamos adorar o Senhor aqui, Deus, esse Deus maravilhoso que está conosco, até mesmo no deserto. Amém? Com palmas e com muita alegria vamos adorar o Senhor.
Oi. Amém, irmãos? Vamos deixar de se afastar, rapaz. É que o pastor Léo fala, né? Se afasta demais. Irmãos, vou trazer uma palavra para vocês bem rapidinho, para a gente falar aqui dos dízimos, das ofertas. Todos vocês sabem o que está escrito lá em Malaquias 3,10, né? Fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa. E nesse versículo Deus dá uma missão muito privilegiada para a igreja, porque Ele fala: para que haja mantimento na minha casa. Então nós que trazemos o dízimo, que ofertamos na casa do Senhor, garantimos o mantimento na casa de Deus. Isso é uma missão que Deus nos dá, irmãos. A casa de Deus, ela precisa ser mantida, né? Para que haja ordem, para que haja excelência naquilo que a gente faz. E em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, ele fala assim, ó: e digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Essa missão que Deus nos dá lá em Malaquias 3,10, ela não é para ser uma missão para trazer peso sobre as nossas vidas, para trazer tristeza sobre nós, porque nós não podemos encarar isso como um peso, um jugo sobre nossas vidas. Mas Deus está falando que nós temos que dar com alegria. Tem que ser uma satisfação para a igreja de Deus manter a casa do Senhor. Tem que ser uma alegria no nosso coração trazer o dízimo, apresentar nossa oferta na casa de Deus, para que haja mantimento na casa dele. Eu estou assistindo uma série, The Chosen. Alguém já assistiu? Tem em todo canto, irmão. Tem na Netflix, na Prime. Você consegue baixar um aplicativo e assistir de graça. É muito bonita, conta a história de Jesus, né? E eu acho interessante porque quando a gente vê essas séries, igual quando tem as séries da Record também, eles preenchem certas lacunas que na Bíblia talvez não fique muito claro para a gente. Então, às vezes é muito fácil a gente ler na Bíblia: Jesus estava em Cafarnaum, foi até tal lugar, foi até Samaria, e a gente não consegue enxergar o meio do caminho, né? Que existia um meio do caminho, existia um percurso, existiam noites que eles estavam acampando, que eles precisavam se alimentar, que aquelas pessoas que estavam com Jesus precisavam comer, precisavam ter onde dormir. E a série mostra essas coisas. E a gente vê que Deus sempre usava alguém para ajudar e para manter, e para que nunca faltasse o sustento. E nos dias de hoje nós somos essas pessoas que Deus quer usar, para que haja um mantimento, para que haja um sustento, para que quando a casa do Senhor queira fazer uma obra, quando a igreja queira fazer uma obra, a gente consiga fazer. Se a gente quer fazer um bazar, que não é só para arrecadar dinheiro, mas para ajudar as pessoas, irmão. Você comprar uma roupa por R$1, eu acho que quem está comprando está sendo muito mais abençoado do que a igreja que está recebendo R$1. Quando a gente junta alimento para dar uma cesta básica para alguém, está muito tempo que a gente não faz, mas quem lembra que antigamente a gente ia nas casas das pessoas, ia muito na Guaiúba, né? Ia no interior, e a gente sempre levava alguma coisa para ajudar aquelas pessoas, e tudo isso vinha das doações da igreja. Então que hoje a gente se coloque diante de Deus como essas pessoas que com alegria estão aqui sustentando e trazendo mantimento à casa do Senhor. Amém? Segura na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar a Deus. Porque Ele também fala, aquilo que você semear, você vai colher também. Então nós abençoamos e somos abençoados por Deus. Amém? Senhor Deus querido, Pai amado, estamos aqui, Deus, mais uma vez diante de Ti, com a mesma alegria, Deus, que nós estávamos cantando, Te louvando, adorando o Teu santo nome. Estamos aqui com alegria no nosso coração, trazendo e semeando na Tua casa, Pai. Que Tu possas abençoar, Deus, de
uma forma sobrenatural a vida de cada um desses dizimistas e ofertantes que estão aqui. Que a casa deles prospere, Senhor. Que eles sejam bênção no trabalho deles, para que eles possam prosperar, para que eles possam crescer, ser promovidos, Deus. Abençoa, Pai, não deixa faltar nada. Ainda, Deus, que hoje eles não saibam, mas o Senhor está preparando uma bênção para a vida deles. Aquela causa na justiça, o Senhor já está preparando a vitória. Ó Deus, aquela promoção já está se encaminhando para dar certo, Deus. Senhor, aquele sonho está se encaminhando para se realizar, pois o Senhor está vendo que nós estamos semeando na tua casa com alegria, com amor no nosso coração. Que nunca falte, Senhor, o mantimento na tua casa. Se depender de nós, Senhor, que sempre haja fartura, que sempre haja sobrando, para que possamos abençoar outras pessoas. Abençoa de uma forma sobremaneiramente grande, Deus, cada um que está aqui nessa manhã. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus. Como diria a pastora, hoje enche, viu, irmão? Vai ter que comprar uma salva maior, pastora. Amém? Enquanto você oferta, vamos receber o pastor Léo, pode receber. Aleluia. É para Jesus e com essas palmas. Seja mais forte. Tem um louvor que diz que Deus, ele está acima de tudo. Amém? Amém. Queria cantar nesse momento. Quantas vezes a gente entrega a sobra para o Senhor e Ele quer as primícias, Ele quer as primeiras coisas que a gente produz. Se você puder ficar em pé, nós louvarmos e adorarmos o Senhor. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida. Numa correria da igreja, pode até acontecer, na família que a gente ama esquecer. Foi os planos que reorganizamos, que o homem te adorava só. Somos adoradores, diga. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz. Aleluia, Jesus, diga, vem. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Aleluia, Jesus, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Faz o teu mover, faz a tua obra, Senhor. Aleluia. Eu não quero vaidade para chegar à finalidade. O pecado
voz. Senhor, irmão, abre a sua Bíblia. Tu és adorado nesse lugar, Jesus. Amém ou não amém? Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Eu titulei a palavra de hoje como com Deus suporto tudo. Com Deus suporto tudo. Filipenses 4, 3. Tudo posso naquele. Oi, está ouvindo o som? Fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente não vai falar desse versículo, a gente vai falar do anterior. Todo mundo conhece esse, né? Amém ou não amém? Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente vai para o anterior. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença. Nós te pedimos que teu Espírito Santo opere no meio dessa igreja. Nós temos fome e sede da tua palavra, por isso que estamos aqui debruçados diante dela, lendo, nos alimentando o nosso espírito. E eu te peço, Senhor, que essas palavras venham saltar até o nosso coração, até a nossa mente, que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti, meu Pai. Que essas palavras não sejam esquecidas, que essas palavras sejam cultivadas, sejam, Deus, tratadas como um tesouro, como um presente que o Senhor nos dá todos os dias. Então vem me usar, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, que eu venha diminuir, que eu venha desaparecer, que teu Espírito Santo apareça. Oh Deus, usa os meus lábios, Pai, usa a minha vida, Senhor, acampa os teus anjos ao redor dessa igreja, meu Pai. Nós queremos estar envolvidos pela tua glória, pela tua graça, queremos estar envolvidos pela tua unção, Senhor, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra os grilhões, meu Pai. Nós somos livres, Pai, e nós queremos em liberdade ouvir a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí. Senta aí. Quando a gente vai para o versículo 13, tudo fica bem claro. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente vai, acreditei no Caio. Quando a gente vai para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu falo. Tudo bom, né, irmãos? Mas, contudo, porém, todavia, olha para mim, a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã, você que já vem trilhando nessa caminhada, é uma jornada de altos e baixos. Você já viu uma roda gigante? Uma hora você está aqui embaixo, de repente a roda começa a girar e você está lá em cima. Tem pessoas que vivem o primeiro amor,
saem desse primeiro amor, esquecem que viveu esse amor, nem lembram mais de amor, ficam desgarradas do rebanho e ali elas permanecem. Então, tem momentos, irmãos, que a gente vai ter muita fartura. Tem momentos que a gente vai ter escassez. Vai ter momentos que você vai estar sorrindo. Dá um sorriso aí para a pessoa que está do lado. Sorri, olha esses teus dentinhos aí branquinhos. Mostra aí tua chapa, irmão. Dá um sorriso bem. O Benjamin, quando a gente disse para tirar foto, para a gente dar um sorriso assim, ó. Não está mostrando os dentes, é o que interessa. Então, irmãos, nunca a gente vai ter, nunca, mas nunca mesmo, só felicidade. Você vai ter um momento de frustração. Sabe quando tu olha, tu fica ali no Instagram, as mulheres, vendo aquele monte de roupa, tem lojas de roupa, olha aqui para mim, irmão. Eu digo que a Dani faz isso, eu vejo, eu vou ver nas coisas, salvo um monte de roupa, salvo de uma loja lá. O sonho dela é comprar todas aquelas roupas, o que falta é dinheiro. Então, irmãos, vai ter dias que nós vamos passar pela prova. E como que a gente vai passar por essa prova sem a gente ter a presença de Deus? Nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos fadados a sofrer muito sem a ajuda do nosso Deus. Então aqui, quando a gente vê o apóstolo Paulo ensinando no versículo 12, não no 13, no versículo 12 parece ser uma coisa simples que a gente vê aqui à primeira vista, mas é extremamente profundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a gente precisa ter equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Vou trocar aqui o microfone. Oi. Voltar para esse espelho. Então a gente precisa ter equilíbrio. Se você tem as suas contas, você não pode gastar mais do que você recebe. Se tu ganha 10 mil, tem alguém que ganha 10 mil aqui? Meu sonho. Se tu ganha 3 mil, como é que tu gasta 5, irmão? Está errado. A gente tem que produzir e gastar diante do que a gente produz. Então é equilíbrio. Você não pode amar muito uma pessoa e ela não te amar o suficiente. Tem que ser uma via de mão dupla. Você não pode dar muito, tem que receber um pouquinho. É ou não é, irmão? Senão você vai sentir falta. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó: eu sei. Ele fala, eu sei. Essa palavra eu sei, ela pode ser usada de diversas formas. Eu não posso ter filho. Eu sou macho, sou homem. Aí como é que eu posso chegar para Paulo e Paulinho? Eu sei a dor que é ter um filho. Eu não sei, não. Eu chego com uma pessoa que está ali, sofreu uma traição, um adultério. Graças a Deus eu nunca fui traído pela Dani. Eu digo, eu sei a dor que tu está sofrendo. Eu acho que não fui traído por ninguém, na verdade. Eu acho, né? É bom a gente achar essas coisas, né? Então, como é que eu vou chegar para uma pessoa que está num casamento destruído? Eu sei o que você está passando, o seu casamento destruído. Meu casamento é uma bênção, graças a Deus. Vai fazer 20 anos esse ano. E a Dani, eu quero ir pro Chile. Eu quero dinheiro para a gente ir pro Chile. Então, irmãos, a gente só sabe se a gente passar. Você vai ter aqueles momentos ali, onde você vai ter aquele turbilhão de sentimentos em uma situação que você está passando. Então o apóstolo Paulo fala aqui, não é de uma forma superficial. Ele não está sendo teórico. Ele está dizendo que ele aprendeu na prática. Todo final de mês falta as coisas, não é, irmão? É só lá em casa ou é na casa de você? Se olha para a despensa, você não quer nem olhar mais para a despensa. Tu abre a geladeira, tu quer fechar logo. Porque não tem, você procura o
Então, no final do mês, a gente tem que estar alegre como quando a gente vai fazer as compras no começo do mês. É dizer, Senhor, obrigado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Deus tem te sustentado ou não? Amém. Então, esse saber aqui, que o apóstolo Paulo diz no versículo 13, ele não aprendeu em livros, ele não aprendeu em experiência humana, uma meramente humana. Alguém ensinou para ele. Quem foi que ensinou? O Espírito Santo, irmão. O Espírito de sabedoria, o Espírito que está ali nos ensinando. E ele nos ensina a viver no pouco e no muito. Ele nos ensina a ser felizes e alegres e gratos quando você tem a tua despensa cheia e quando ela não está cheia. Porque aquele momento que ela não está cheia, você está passando por um período que daqui a pouco ela vai estar cheia. Então a gente não pode depender disso. A Bíblia diz que Jó tinha tudo, era o homem mais rico dessa terra. Do dia para a noite, não foi dali a meses, no mesmo dia ele perdeu a riqueza, no mesmo dia ele perdeu os 10 filhos, e aí começou a ir tudo por água abaixo. E a Bíblia diz que Jó falou que o Deus que me deu tudo aquilo, eu tenho que suportar também o que o Senhor está me entregando agora. Jó chegou a dizer, eu vim sem nada, o que eu aproveitei até agora, eu sou grato a Deus. E muitas vezes a gente não consegue, eu digo eu também, a gente não consegue ter essa visão de que o mesmo Deus que dá tudo, Ele também vai estar com a gente quando não tiver quase nada. A gente tem que estar diante de Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos conceder, irmãos. Amém? Então, o Espírito Santo, Ele nos ensina a lidar com as adversidades. Deus trabalha assim de uma forma tão linda. Eu estava com 510 reais no meu Pix, irmãos. Era o dinheiro que eu tinha para passar o mês. Lá no dia 10. Aí cheguei na casa de uma pessoa. Aí a pessoa falou assim, né? Que bom. Aí está lá, esperando o almoço. De repente chega o cara para cortar água. Eu tenho quantas contas de água aí? 2, meu Deus. Pensei aqui comigo, quanto é? 500 reais, bicho. Eu olhei assim pro celular, olhei para. E a pessoa desesperada ali. E o cara lá fora para cortar a água, irmão. Eu, como é que uma abençoada desse deixa 2 contas atrasadas? Aí eu, 500 reais, fiquei com 10. E eu sei que Deus me levou ali para almoçar para pagar. Não vou na tua casa para pagar ninguém, não, viu, irmão? Não me chama na tua casa se tiver conta atrasada, viu? Se você tiver conta aí atrasada, tiver água, luz, não me chama. Pastor, eu vim almoçar aqui, vou nada. Fiquei com 10 reais e aí, irmão, os 10 reais suportou até o final do mês, né, agora? E ficou de me pagar e tudo bem, não tem problema não. Eu queria que fizessem isso por mim. Quantos queriam que eu fizesse isso por você? Alguém chega na tua casa para cortar a tua luz, aí chega um abençoado enviado de Deus com o dinheiro certo, quase certo. Ainda me deixou 10 reais no bolso, eu achei até bom. Então o apóstolo Paulo disse que ele falou assim, eu sei passar necessidade. Ele falou com propriedade. E aqui, irmão, vamos ser sinceros. Tem alguém aqui que gosta de passar necessidade? Hein? Tu gosta de não ter nada? Eu estava vendo umas batidas comerciais que a Rota estava fazendo em São Paulo. E mostrou ali as pessoas na rua. O que elas tinham de mais precioso ali, irmão, eram as pedrinhas de crack. E ela disse, eu só tenho isso aqui. Todo maltrapilho, pé todo inchado. 10 reais. Deu os 3 colchões que ele tinha por
frisquinho, umas pedrinhazinhas de crack. É o que ela tinha para oferecer. Então, ninguém gosta de viver no mínimo, no básico. A mãe teve um tempo desse que era um negócio de, como é aquele negócio de ter lá em casa, como é? Minimalismo, irmão. Que negócio de minimalismo? É maximalismo. Já pensou que tu chega numa casa, não tem uma cadeira para sentar, não tem nada. A pessoa, eu sou minimalista, tu é muito penoso de querer gastar dinheiro com as coisas em casa. Não tem nada. Tem quantos sapatos? Tem meio sapato. Só tem um. Quem aqui gosta de chegar no final do mês e não ter nem um centavo no teu bolso? Não ter nem um tostão? Ninguém gosta disso. Mas a gente pode passar por alguma situação dessa. E é aí que está o segredo. A gente pode passar por isso, mas com o Senhor ao nosso lado. Porque o Deus que nos dá muito, Ele vai estar quando a gente não tiver com esse muito. Amém ou não amém, irmão? Então ninguém gosta de passar por isso. E para todo ser humano, essas são as necessidades básicas que precisam ser alcançadas. E quando não são alcançadas, bate o desespero, bate a angústia. Ai meu Deus, eu preciso pagar aquela conta. Ai, eu preciso botar o menino na escola, tem que pagar. E aquela coisa na cabeça. Você fica preocupado. Você olha para a pessoa está com o olhar perdido, né, bebê? Olhar perdido. Está pensando em quê? Não. Cheio de cor na cabeça. Então Paulo diz assim: sei passar necessidade. E quando ele diz isso daqui, ele não está fingindo, ele está falando de uma coisa que ele passou. O apóstolo Paulo tinha tudo. Era um homem que tinha status, posição. E de perseguidor da igreja, ele passou para o outro lado. Ele passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo era surrado, era apedrejado, era expulso de uma cidade. O apóstolo Paulo estava num navio, o navio sofria naufrágio. O apóstolo Paulo estava num carro, o carro batia. O apóstolo Paulo estava num avião, o avião tinha pane. Irmão, tudo acontecia com o apóstolo Paulo. E o que é que Deus falou quando ele tinha um simples espinho na carne? Espera aí, Paulo, fica aí, a minha graça te basta. O Senhor diz nessa manhã, a graça dele é o suficiente para as nossas vidas. É a graça. Então Deus ele age de formas que a gente não entende, de formas profundas. E se ele dissesse para Paulo, olha, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, eu tenho certeza, olha aqui para mim, irmão, que o apóstolo Paulo faria tudo de novo. Tudo de novo. Porque ele viu que no final da vida dele valeu tudo a pena. Tudo que a gente está fazendo hoje vai valer a pena. Vai valer a pena no futuro. Às vezes a gente pega no pé dos filhos, implica, e eles levam para outro lado. Mas assim como o Senhor também, a gente não entende. Os filhos não entendem, não é? É ou não é? Eles não entendem, a gente também está nessa situação de não entender como Deus trabalha. Então, quando nós estamos no fundo do poço, Josiane, a única alternativa de direção de olhar que você tem é olhar para onde? Tu está no fundo, tu está olhando para onde? Para cima. É o único lugar que você vai encontrar saída. Então, nesse momento que Deus se mostra ainda mais especial. Porque a Bíblia diz que a salvação, o socorro vem de onde? Do alto. Quando a gente está no fundo do poço, igual quando eu passei aqueles 15 dias lá acamado, lá que levantava, não tinha força.
Não conseguia beber nem um gole de água como eu estou bebendo aqui, ó. Bom demais. Não podia fazer isso não. Eu ia beber um pouquinho de água. Vinha a mãe, às vezes à tarde estava lá, fazer massagem nas minhas costas. Eu não aguentava beber água. Eu pedi, Dani, vamos lá, não. Pelo amor de Deus, dá injeção para me alimentar de alguma coisa. Não conseguia comer nada, cheio de úlceras aqui no meu esôfago. Descia nem água. E eu acordava de manhã, irmão, com vontade de comer, irmão. O que me aliviava eram os vídeos. Teve um dia que eu ganhei e comprei lá banana e doce de leite, eu vou fazer um docinho. Eu nem comi, irmão. Só que eu estava com vontade. Fome, não conseguia comer. Não conseguia beber. E eu ficava assim, quando é que eu vou sair disso? E eu ficava imaginando quando eu ia dormir. Amanhã quando eu acordar eu vou estar bem. E não estava. E passou uma semana, na segunda semana, que fui começar com que perdi 16 quilos em 15 dias. O meu sonho é perder esses 16 quilos de novo. Não assim. Mas, irmão, só quem passa pelo sofrimento, tem pessoas que dizem assim, a pior dor, o pior sofrimento é tal. É não, o que você está passando. É o que a gente está passando. E eu estava dentro daquele fundo do poço e teve um dia que eu consegui beber água. E depois eu consegui comer. Estou comendo até hoje. Então, irmãos, o socorro vem de cima. Amém, irmão? Amém. E é um aprendizado que ele é progressivo. Você não aprende do dia para a noite. Quando a gente começa a andar de bicicleta, tu não começa já. Bota em cima da bicicleta, já sai pedalando. Tu vai se equilibrar, né? Tu vai sentir ali, tu pode ir muito rápido, não pode virar para a direita, virar para a esquerda. É um aprendizado progressivo. Não, aprender a necessidade, aprender a passar a necessidade é uma lição que o Espírito Santo nos ensina a depender 100% de Deus. Não é 90%, é 100% de Deus. Diga, eu quero depender 100% do meu Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, não fez, irmãos? E Deus, ele cumpre a aliança. Por mais que Israel, que os judeus passem por dificuldade, quando você vai lá para Apocalipse, você vê que Deus não esqueceu da promessa que ele fez a Abraão. Por mais que o povo estiver sofrendo na época que vai sofrer perseguição, mortes, muita dificuldade, a Bíblia diz que no momento certo o Senhor vai entrar com a providência divina. Mas vai precisar passar pelo estreito. Irmão, quando a gente passa pelo estreito, quando a gente passa por provações, a provação vem de Deus, a tentação vem do diabo, vem do maligno. Ninguém pediu para Davi olhar ali para aquela mulher ali naquele terraço. Estava na hora errada, no momento errado, fazendo a coisa errada, era para estar na guerra. A aprovação vem de Deus para a gente ser aprovado. Ninguém é tentado para pecar contra Deus, é provado para pecar contra Deus. Isso é tentação. Então, quando Deus prova os seus discípulos, ele quer que a gente esteja aprovado. Amém, irmãos? Amém. Então aqui, ó, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, anota aí, irmãzinha. Versículo 9 até o 10. Coríntios 12, 9 ao 10. Quando sou fraco, então sou forte. Ali, ó. Ele, porém, me disse: a minha graça é o suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Quando estou fraco, estou forte. Quando a gente acha que está muito forte, a gente corre o risco de cair. Tem uma pessoa que eu conheço que estava muito firme, vai para cima do diabo e não sei o quê. E quando o diabo vem com um contra-ataque, a pessoa chega murcha. Porque não é na nossa força, irmãos. O Senhor que nos prepara para as batalhas. Ele que nos prepara. O Senhor, imagina um boxeador. Ele tem que treinar muito para ser um vencedor, para ser um campeão, para ir em todas as lutas. O juiz vai botar aqui a mão dele, vencedor, campeão. E como é que a gente está em batalhas e a gente não tem a preparação para essas batalhas, Bebeto? A gente entra de qualquer jeito, irmão. Vamos ser metralhados, vamos ser destruídos. Então a nossa força não está em nós, está no Senhor. Diga, a minha força está no Senhor. Da próxima vez que a gente sentir que está passando por uma situação difícil, lembre-se, Deus está ali com você, prontinho para te ensinar algo novo. Tem alguém disposto a aprender com o Senhor nessa manhã, irmão? O Senhor quer nos ensinar algo novo. É novidade de vida, sem ter também abundância. Viu o que ele falou? Eu sei como é passar necessidade. E nesse mesmo versículo 12 ele diz: eu sei o que é ter em abundância. Agora vamos falar então do outro lado, a abundância. Aí você diz assim para mim: ai, coisa boa, é ter sempre o tanque cheio. Eu lembro uma vez o Marcos estava sem dinheiro, né? Você não é, Marcos? Quer que eu virou o Uber do missionário, né? Não pede Uber não, me dá aqui que eu vou te deixar. É bom, irmão, quando a gente chega, bota aí, pode encher esse tanque aí, meu irmão. Enche aí até o talo, até começar a cuspir gasolina. É bom, né, quando tu vai no supermercado, aí tu, não, cartão aqui pode passar à vontade. Se alguém quiser passar aqui também no meu caixa, passa. É bom, irmãos, a gente tem abundância. Ontem, quase que eu levo umas mordidas de um cachorro. Eu tinha 2 salsichas dentro da, né? Tem uns vídeos na internet agora que diz assim, ó, isso aqui não presta, aquilo ali não presta. Você já viu? Que mostra a cebola falando, o não sei o que falando. Aí quando eu vejo, eu tenho, não olha isso aí não. Não vou mais comer salsicha, não vou mais comer aquilo. Começa. Então pronto, vamos comer o quê? Vamos viver do sol? Vamos ficar olhando para o sol e não só agora. Aí tinha 2 bichinhas de salsicha fechadas, umas 20 e poucas salsichas, da Sadia. Aí eu vi lá, eu dando, não vou mais comer isso não. Eu peguei as 2 salsichas e vou dar Paulista, meu vizinho, né? Quando eu chego lá na casa do Paulista, eu vi um cachorro. Eu quase pego a salsicha dele. Sai daqui! Então é tão bom, o ponto que eu quero dizer, é tão bom quando a gente tem para dar, mesmo que você, não, porque eu não quero. Não é porque eu não quero. Eu podia dar para o cachorro aquela salsicha, não podia, irmão. Eu sei que ia fazer mal para ele. Mas eu pensei, que eu disse, Paulista, eu vou fazer as compras, porque ele agora voltou a mulher dele com mais 2 crianças que moravam agora em São Paulo. E eu disse, vou comprar 2 quilos de frango para te dar. Não, obrigado, você me chama de seu Léo. Obrigado, seu Léo. É tão bom a gente ter para dar para os outros, né, irmão? Hein? É ou não é? E é tão bom a gente receber também. Quando você estiver recebendo, agradeça, não fica, não quero, obrigado. Recebe, irmão. Recebe. É bênção. É bênção. É muito fácil a gente esquecer o que Deus fez pela gente. Eu digo por mim, porque há 20 e poucos anos atrás eu vivia em casa de forró, irmão. Alguém imagina eu dançando forró, irmão? Era dançarino, não, estou exagerando. Mas
num bar ali, quando dobra ali. Aquela música, aquele negócio melancólico, coisa. Aí a Dani passou, meu Deus, que vida. Mas muitos de nós estávamos numa vida daquela. Muitos de nós estávamos perdidos e nós fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Amém? Aplauda Jesus porque Ele merece todo o louvor pela glória. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que quando começam a subir na vida, começam a prosperar, elas já não vão mais para a igreja. Aí não vem na semana que vinha, não vem no domingo, irmãos. A gente tem que trabalhar, mas a gente não pode ser escravo do trabalho. A gente não pode ser escravo do dinheiro. A Bíblia não diz que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vão naturalmente vir. Então a gente vê que certas pessoas, muitas vezes a gente ora, Senhor, abre a porta de emprego. Quando abre a porta de emprego, a pessoa some, nunca mais aparece. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Salomão, que ele, Senhor, diz, peço o que você quiser. Salomão pediu e alcançou sabedoria, porque com sabedoria ele saberia reinar bem, com sabedoria ele saberia buscar intimidade com Deus. E a Bíblia diz que depois que Salomão conseguiu a sabedoria, conseguiu o conhecimento, Salomão se afastou de Deus. Pelo contrário, em vez de ter intimidade e proximidade, ele se distanciou de Deus. Foi o homem mais sábio, mais rico, mais influente, mais distante de Deus. Começou a adorar ídolos, começou a se casar e fazer ali as suas relações matrimoniais como um negócio para crescer o reino, para crescer suas riquezas, e acabou deixando Deus de lado, irmãos. Valeu a pena? Não! É tanto que ele diz que tudo é vaidade. A gente, quando é novinho, se produz. Tá? E manda aqui a loura da olhando para o bicho. Daqui a 30, 40 anos, essa beleza. Claro que a gente não precisa. Não estou dizendo para você andar todo desleixado. Mas daqui a pouco vai tudo cair, irmão. Aí começar isso aqui a cair. Que é, mãe? Tá caindo as coisas aí? Tá rindo tanto? A mãe tá melhor. Eu vi umas fotos de anos atrás de misericórdia. Ela pede pra gente apagar. Sabe, o vinho vai ficando melhor quando vai envelhecendo. E a mãe uma hora parece gorda, outra hora ela parece magra, outra hora ela parece de um jeito, de outro, né? É uma mudança assim absurda. É igual a mim, eu com cabelão, eu com cabelo cacheado, eu com cabelo assim, daqui a pouco não tem mais cabelo. Estou igual a mim. Então, irmãos, são fases na vida da gente. E essas fases, a gente não pode esquecer que o nosso Deus está sempre conosco. E de onde Ele nos tirou. Lucas 9 diz assim, ó, trabalhar enquanto é dia. Lucas 9, versículo 4. Trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto a gente tem vida, enquanto tem fôlego de vida, você tem disposição. A Tati aí voltou a malhar. Aí cheio de lição de moral, sexta-feira aqui, tem que malhar, tem que levar, tem que não sei o quê. Passou, pagava a academia e não ia. Parecia o pessoal quando voltava do encontro, né? Vocês que não foram no encontro, vocês não prestam, vocês não servem de nada. Quem lembra disso? A gente se sentia tão humilhado, meu Deus, o pessoal voltou do encontro cheio de poder. Daniel um mês, não estava nem mais na igreja. Era assim, irmão. Então, comecei a caminhar. Aí eu vou com meu parceiro, que é o Caleb, né? Caleb, maior valor caminhar com o Caleb.
gente falou, ele, mas vamos correr, vamos correr. O Caleb, calma. E o Caleb ia lá na frente, corria e voltava. É 2 quilômetros, eu tenho pastor. Aí uma semana, essa semana agora eu inventei de dar uma corrida com ele. E ele rindo, ele vai estar engraçado correndo. Acho que ele nunca me viu correndo. Porque eu não corro, eu dou uns trotes. Vai enrolar. E eu corri quase a metade. Eu comecei a sentir o joelho doendo. Então, irmãos, a gente vai envelhecendo e vai aparecendo essas coisas. Na nossa caminhada espiritual vai aparecer esses empecilhos, sim. Um problema aqui, outro problema ali. E por que é importante a gente ter intimidade com Deus? Porque a gente tem essa proximidade. Tanto a gente tem como Ele vai ter proximidade da gente. Amém ou não amém? Amém. Então a abundância não é motivo de você relaxar, mas um motivo para você se dedicar ainda mais. Quanto mais Deus te dá, mais dedicado você é. Quanto mais Deus te abençoa, mais eu entrego para o Senhor. É assim, irmão. Conclusão, porque tem um irmão que vai dar o testemunho, né? 2 minutos, viu? Vai dar testemunho? 2 minutinhos. Então, Paulo ele conclui que a gente precisa ter equilíbrio. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Equilíbrio. Ele sabia lidar. O irmão fala. Então, ele concluiu isso, que tanto ele estava feliz quando estava no sucesso, quando estava feliz quando estava na frustração. Se você passar ou estiver passando por um momento de dificuldade, irmão, segura na mão de Deus, porque Ele vai estar segurando na tua mão. Amém, amém? Segura bem firme nas mãos de Deus. Então eu vou chamar o irmão, vem, irmão, Francisco, dar o testemunho. Ele tem vergonha, o bichinho tem vergonha. A irmã quer mais pronto. Vem aqui, Gabriel, vem aqui também. Não precisa você falar, não, mas vem aqui. Para saber quem você é. Milagre que Deus fez aí na sua vida. Olha, irmãos, às vezes quando a gente pede, ou alguém pede para orar, a gente tem que imediatamente orar. Peraí, calma aí, baixa a mão. Imediatamente a gente tem que orar. Está aqui, ó. Estava bem? Não estava bem? De repente, aparece uma situação. Então, apareceu esse tumor. Então, se você está bem hoje, e de repente você está numa situação dessa, como é importante a igreja estar intercedendo diante do trono do Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. E está aqui a resposta de oração, isso aqui, ó. Resposta de oração da igreja. Irmão, eu quero agradecer a todos que oraram pelo meu filho. Vai me falar. Mas eu, primeiramente a Deus, agradeço pela vitória, né, que Deus deu para o meu filho. Gente, foi uma luta. Ele entrou 2 horas no centro cirúrgico, 10 horas da noite, ele não tinha saído. E nós em casa orando, meu esposo aflito, mas eu agradeço pelas orações de vocês. Primeiramente a Deus, aqui o meu filho, uma bênção, foi um milagre de Deus, porque foi muito tempo no centro cirúrgico e hoje está aqui. Deus deu a vitória a ele e meu filho está aqui, abençoado. Eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada, pastor, por todas as orações que vocês fizeram por ele. Foi difícil, porque, olha, uma mãe ver seu filho ia no hospital, ele passou 2 meses para conseguir essa cirurgia. E Deus foi fiel comigo. Amém. Mas está aqui, irmãos, resultado de oração. Resultado de resposta de Deus, né? Deus, fica de pé, irmãos. Deus, Ele deve ser adorado, deve ser entronizado. Calma, então.
Aqui. Cirurgia dos olhos. O que é essa cirurgia? Quem enxergar bem, é? Então vem pra cá, irmão, hoje. Vou chamar aqui o Marcos para fazer essa oração para abençoar o irmão Francisco. Marcos, sem testemunho, viu? Por favor. Louvado seja Deus, né, irmãos? A gente tem o nosso Deus por nós. Querido Deus maravilhoso e altíssimo, graças te dou, Senhor, pela vida do irmão Francisco. Que, Senhor, ele vai passar por essa cirurgia, Deus, do seu olho, Deus. Que o Senhor esteja à frente, Deus querido. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Que a tua mão poderosa, Deus, esteja sobre a vida dele. E que, Senhor, breve ele esteja aqui, Deus, contando, Senhor, a vitória e testemunhando diante da igreja aquilo que o Senhor, ó Deus, tem feito na vida dele. Pai, nós oramos, ó Deus, e já te agradecemos, porque sei que o Senhor é que nos dá a vitória. O Senhor conosco, Deus, nós podemos todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Recado, mas vigília, né? Sábado, né? De 5 às 8. 5 às 8. É a primeira. A Bíblia fala de 4 vigílias. Essa é a primeira parte da vigília. Começa de 5 horas. É de 6, na verdade. 6 às 9. De 9 às 12. De 12 às 3. E por aí vai. Então são 4 vigílias que a Bíblia relata. A gente está fazendo na primeira vigília. E eu não só vi uma, teve as outras 2 que foi uma bênção, mas Deus quiser voltar aqui. Em nome de Jesus, quem vai estar aqui? Amém. Vai estar aqui ou não vai, irmão? Faça um sacrifício para estar aqui. A gente está vendo que o tempo está se afunilando, irmão. Jesus falou que os sinais dos finais dos tempos serão revelados. E o que a gente mais tem visto são movimentos para a volta de Jesus. Então a gente tem que estar ainda mais, olha aqui para mim, irmão, tem que estar ainda mais atento, vigilante, orando. Vigília para a gente estar na presença de Deus. Jesus virou para os discípulos: nem por uma hora vocês podem orar. Nem por uma hora vocês conseguem vigiar, ficar com os olhos abertos. Então a gente já está deixando de fazer na 4ª vigília, lá, a 3ª vigília, para a pessoa não ficar aqui deitado nas cadeiras aqui, traz uma rede, para não ter isso. Para a gente estar na presença de Deus e consagrar a nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Pois estende a mão para a tua casa, que o Senhor possa derramar a bênção sobre a nossa vida. Senhor, despede a tua igreja em paz. Abençoa cada irmão, cada irmã, os que não puderam vir hoje, os que tiveram, Senhor, algum empecilho para estar aqui, que tu abençoe da mesma forma, meu Pai. Despede a tua igreja, que nós tenhamos uma ótima semana nessa última semana de janeiro. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja vitoriosa do Senhor diz amém. E dá um abraço nessa pessoa que está perto de você, sem bagunçar as cadeiras, por favor.